futebol propriamente dito, a gente tem aí muito trabalho nos bastidores para a eleição da diretoria executiva, do conselho deliberativo, da próxima gestão da associação. Porém, o futebol, ele começa de forma efetiva lá no dia 2 de novembro. Nós teremos aí um mês para trabalhar. Nesse intervalo que nós ficamos aguardando aí, deu para prospectar, deu para contratar, enfim, deu para montar um time competitivo para a Fares Lopes? A intenção é essa, né? O Ferroviário, ele hoje tem uma filosofia um tanto quanto diferente, já que trabalha com jogadores mais jovens, e isso faz com que a gente busque cada vez mais qualidades, né? Então, o time será um time jovem, mas um time com qualidade, e a gente espera aproveitar da melhor maneira possível agora esse período de pré-temporada aí, para que os jogadores possam estar 100% e tornar esse time competitivo que você está falando. Só gravar aqui com você. Marcelo, a gente sabe que a Fares Lopes é uma competição muito importante, né? Dá uma vaga na Copa do Brasil. O Ferroviário já foi campeão algumas vezes. É muito importante estar participando de competição nacional. O Ferroviário vem forte para conquistar o título, ou o campeonato para vocês é um campeonato mais de experimento, tentar encontrar jogadores para o campeonato cearense? Como é a ambição do Ferroviário para a Taça Fares Lopes? Obrigado pela pergunta. Nós teremos acredito, uma das Copas Fares Lopes mais difíceis dos últimos anos. A gente vê a movimentação das equipes adversárias, mas o Ferroviário não pode entrar na competição como essa sem pensar em conquistar o título. Essa aqui é a verdade. Não é porque o Ferroviário vai ter um time mais jovem que isso significa que vai ter um time menos qualificado. Então, o Ferroviário mantém alguns jogadores que estavam, jogadores que tiveram bem no campeonato da série, o campeonato desse ano, os campeonatos desse ano, né? E estão chegando alguns outros jogadores para trazer mais qualidade para o grupo, e mesmo sabendo que nós vamos encontrar um campeonato difícil, nós pensamos sim em chegar na cabeça. Professor Marcelo Vilar, o torcedor, ele gosta de bola rolando. A gente sabe que para isso acontecer, muito trabalho nos bastidores acontece. Quando é que a gente vai ter efetivamente a bola rolando aqui na Barra do Ceará, já que a gente sabe que nem todos se apresentaram, né? Alguns irão se apresentando aos poucos. Quando é que você pretende ter um time já definido, pelo menos um elenco definido, para poder efetivamente começar os trabalhos? Não, a previsão é que os jogadores estão chegando, já vai chegar jogador amanhã, outros na quinta, sexta-feira, né? E a gente espera que na segunda-feira a gente esteja com todo o elenco aqui. Marcelo, como foi a captação desses jogadores? Você falou que o elenco vai ser jovem, né, para a disputa. Como foi o desafio de montar esse elenco para representar o Ferroviário na Fares Lopes? Acho que você usou o termo correto, né? Um desafio, né? Mas a montagem desse time partiu em cima de quê? Dos jogadores que já têm contrato com o clube, alguns jogadores que vão chegar para qualificar e os jogadores da base que serão agregados ao time principal. Parabenizar, inclusive, aí a campanha que o pessoal do Sub-20 vem fazendo, eu venho acompanhando, e dali estarão alguns jogadores no nosso grupo também, para que a gente possa montar esse grupo para Fares Lopes. A Fares Lopes, ela está bem próxima já do início do Campeonato Cearense, né? Vai ser a base do Ferroviário, vocês vão fazer uma análise após o campeonato para avaliar se esses jogadores eles já podem entrar no nível estadual? Como é que vocês estão pensando nesse planejamento? Não, a princípio, diferentemente do ano passado, né? Ano passado foi feito muito na correria e alguns jogadores vieram já com contrato com outras equipes, né? Dessa vez, isso será em menor número. Alguns jogadores, com certeza, já estarão aqui para montar a base para o Campeonato Cearense. Então, depois da Fares Lopes, outros jogadores chegarão para reforçar ainda mais a equipe,
mas se você me perguntar sobre como vai ser o time do Cearense, o começo do time vai ser agora nessa fase volta. Bom, a gente também acompanha os adversários. A gente andou vendo aí que os times que participarão da fase Lopes estão contratando, muitos deles contratando atletas experientes. Como o senhor colocou aí, o time vai ser um time jovem, mas nós podemos ter esperança de ter pelo menos algumas peças com um pouco mais de experiência para dar a consistência necessária, aquele molho para o time poder encaixar? Sim, com certeza. Né? A gente está buscando isso aí. Mas, Lenine, mesmo os jogadores mais jovens já são jogadores que, digamos, que têm uma certa rodagem, entendeu? Porque eu acho assim que o jogador ele não tem idade, ele tem a qualidade, certo? Então, jogadores como, por exemplo, que chegou aqui no final do ano do campeonato, né, passado, o Thalisson, né? O Thalisson é um jogador jovem, o Thalisson tem 22 anos, mas é um jogador que todos viram a qualidade que ele tem. Então é mais ou menos nessa linha aí que a gente vai trabalhar. E com certeza trazer alguns jogadores em outras posições que naturalmente possam dar esse equilíbrio, que é uma das coisas que eu falo para a direção, de que para dar condições desses jogadores mais jovens poderem se destacar, é necessário ter uma base de experiência. Marcelo, pela tua experiência no futebol do Nordeste, principalmente, esses jogadores, eles veio do Nordeste, essa captação ela foi de outros estados. Conta pra gente assim, como foi a formação desse elenco, como está sendo, né? Porque o elenco está sendo formado para a competição. O futebol está globalizado, né? Essa aqui é a verdade, né? Eu rodei muito lá pelo Sul e Sudeste e a maioria dos jogadores são daqui do Nordeste, né? Então, assim, é uma situação... Então, alguns jogadores que estão vindo são jogadores que militaram aqui no futebol do Norte e do Nordeste também, mas tem outros jogadores que até com experiência internacional já jogaram fora e que vão estar chegando para se juntar ao elenco. Marcelo, em relação à forma da competição, né? É uma competição muito rápida. Né? Em um mês, tudo pode acontecer, como se fosse quase uma Copa do Mundo, né? Pelo formato curto e pela duração. É mais complicado você dar uma liga para um time para disputar o campeonato de um mês? Como é que você está vendo esse desafio da competição? É por isso que é importante ter uma espinha dorsal de time já, né? E a preparação, porque será uma competição em que se terá um período até razoável de preparação, mas na competição mesmo será jogos de quarta e domingo. Acho que a gente tem que saber aproveitar bem isso para poder ter os jogadores em condições de render o máximo, tirar o máximo desses jogadores, né? De todas as formas, no aspecto físico, técnico, tático e mental. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o torcedor, ele está agora meio dividido nesse período eleitoral. Existe uma disputa para a presidência da associação, que também acontecerá junto com a estreia do Ferroviário. Nós, por incapacidade, incompetência, mesmo antes da sua chegada, tá? Ferroviário no estadual, na Copa do Nordeste, enfim, nas competições em que ele participou, Copa do Brasil, enfim, não teve a capacidade técnica de superar os adversários e acabou ficando pelo caminho. O torcedor, ele está ávido por algo mais. Nós provavelmente ficaremos fora da Copa do Nordeste e a Salles Lopes é a última, vamos dizer assim, o último galho para a gente se salvar por uma competição forte como a Copa do Brasil. Isso traz, de alguma forma, pressão para o Marcelo Vilar como comandante da comissão técnica? Eu acho que qualquer treinador aqui no Ferroviário, ele sente essa pressão nele mesmo, no íntimo, né? Porque o Ferroviário é um time de tradição, é um time grande. Né? Então, é como eu falei, a gente entra na competição como essa com o pensamento em ganhar. Eu entendo o torcedor, porque afinal de contas, todo treinador é o primeiro torcedor do time. Porque se o time não for bem, ele será o maior prejudicado, né? Mas a gente sabe disso e dentro das condições, situações do Ferroviário, ele pode ter certeza que nós vamos procurar tirar o máximo
do time que a gente tem, e eu acredito que a gente agora mesmo estava ali em cima vendo das peças que vão chegar, e aí, quando isso acontece, a gente começa na nossa cabeça a formatar o que você quer do time, do que você quer dos jogadores, né? E eu estou muito confiante de que o Ferroviário vai ter um time que vai agradar o torcedor. Bom, a gente, para finalizar aqui, nós tivemos o prazer de acompanhar o seu último trabalho na passagem anterior, exatamente na Fares Lopes, onde aquele grupo acabou nos dando o título, e é exatamente o que o torcedor espera. Porém, o grupo é outro, o momento é outro. Lá você já tinha um pré-contrato com a equipe lá do Norte e acabou saindo ao término da competição. Dessa vez o seu contrato vai até o estadual, né? E nós gostaríamos de saber a visão do Marcelo Vilar hoje, né? É diferente daquela do ano passado, ou a vontade de mais um título ela prevalece? Como é que fica a cabeça do treinador, né? Sabendo de tudo que cerca através da imprensa, da torcida, e nessa competição, como o nosso colega falou, que é um tiro rápido. Danilo, é o que eu falei ali, nós não podemos, eu ou qualquer outro profissional, vir para o Ferroviário disputar a Copa Fares Lopes e não pensar no título, né? Eu penso no título. Diferentemente do ano passado, o que acontece é que a gente já vai ter uma certa condição de ir pensando no estadual. Ano passado, a diferença, por exemplo, nós temos um adversário que vai ficar cavaleiro como nós ficamos ano passado, que é, ano passado nós optamos por alguns jogadores que também já tinham um contrato e tinham que sair. É o caso do Vila Real, que o Vila Real não vai ter uma continuidade no estadual da primeira divisão logo depois. Então os jogadores vão para disputar aquela competição. Às vezes fica mais fácil, porque às vezes você vai buscar um jogador e ele já tem compromisso com outras equipes, né? Então esse trabalho é diferente, mas isso não quer dizer que o objetivo não seja o mesmo, né? E que as aspirações também não sejam as maiores possíveis. Perfeito. Agora, para fechar com chave de ouro, o seu trabalho é diretamente ligado à SAF, o pessoal que está comandando o futebol. Porém, essa eleição que se aproxima da associação, né? Ela mexe em alguma coisa no futebol? O Marcelo Vilar tem alguma tendência? Enfim, vai mudar alguma coisa no seu trabalho, o destino da eleição? Não, eu sei dividir bem as coisas. Eu sei saber qual é a minha tarefa. Minha tarefa hoje, né, é ser o treinador do time do Ferroviário no momento que vai buscar o título da Fares Lopes. Então, o que vai acontecer depois, aí a gente deixa acontecer para vir para cá. O meu foco total é na montagem do time, que aí tem algumas coisas que são levadas em consideração, né? Para que você possa montar. E depois da preparação desse time para a competição. Então, somente nisso daí. Daí para frente, a gente espera que as coisas se resolvam da melhor maneira para o Ferroviário. Perfeito. A gente está aqui ao vivo, o pessoal está em casa, está no trabalho, está acompanhando o canal do Ferrão. Eu queria que o senhor, por favor, olhasse para cá e dissesse para eles uma palavrinha de esperança e dizer, né, qual é o seu pensamento nesse trabalho de pré-temporada que se avizinha. A gente vai procurar, de todas as formas, aproveitar da melhor maneira possível o tempo que nós teremos de preparação, né? E o torcedor pode ficar consciente, tranquilo, de que a gente vai estar dando o nosso melhor aqui e que o Ferroviário vai sim ser um time que vai brigar pelo título. Não posso dizer que a gente vai ser campeão total, porque, como eu falei, nós vamos ter uma competição difícil, mas nós vamos trabalhar bastante para que a gente possa levar mais alegrias para o torcedor coral. Show de bola.